Vocês já me ouviram falar do elo mais fraco na segurança da aviação, não é? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, no começo da aviação, as máquinas eram muito frágeis. O primeiro acidente fatal com um avião aconteceu com o Model A dos Wright Brothers, em Fort Myers, na Virgínia, em 17 de setembro de 1908, moçada. O piloto, que era o Orville Wright, ficou bastante machucado e levou meses para se recuperar. O passageiro era o tenente Thomas Selfridge. Faleceu. Então foi a primeira vítima de acidente aéreo, foi num avião dos Wright Brothers. Embora os erros humanos já estivessem presentes em muitos dos acidentes que se seguiram nas décadas posteriores, a tecnologia capaz de prevenir esses erros ainda era muito precária. Depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente sempre fala da Segunda Guerra Mundial aqui, e do salto em qualidade que ela trouxe, os aviões foram se tornando mais e mais máquinas dóceis, robustas e confiáveis. E então os erros humanos passaram a prevalecer nos acidentes, de maneira cada vez mais decisiva. Uma vez que foram mitigadas várias ameaças que a tecnologia podia contornar, como os impactos inadvertidos contra o terreno, colisões em voo, os acidentes continuavam acontecendo. Ficou óbvio que o problema eram os humanos. A coisa ficou tão descarada que a Airbus, em meados dos anos 80, resolveu mudar o paradigma da pilotagem ao tirar a proteção do voo das mãos dos pilotos e entregá-los aos computadores. A adaptação não foi muito trivial, porque nos primeiros 5 anos de operação, o A320 sofreu 4 grandes acidentes. Mas conforme o treinamento e os procedimentos foram amadurecendo para a operação de um novo tipo de avião, ele viria a se tornar um dos modelos mais seguros já construídos. A decisão acertada seria, em algum grau, absorvida por todos os outros grandes fabricantes. Mas só isso não era suficiente, e percebeu-se que um problema comum era a falta de coordenação dentro da cabine ou mesmo conflitos expressos entre os tripulantes. Para resolver isso, foi criado o conceito de CRM, Crew Resource Management, uma ferramenta valiosa que modernizou as relações humanas dentro dos aviões, trazendo muito mais equilíbrio para a operação em tripulações múltiplas, sem tirar a autoridade do piloto em comando. Mas nós somos humanos imperfeitos e em tudo que a gente põe a mão, de um jeito ou de outro, se refletirá essa nossa imperfeição. Por isso que a aviação tem tantas camadas de proteção. Por isso que os aviões, por exemplo, têm 2 pilotos. E no controle de tráfego aéreo, os controladores trabalham em dupla. A redundância é a chave para evitar que os erros deixem de ser identificados e corrigidos. E por mais que muitos itens sejam feitos de memória, porque são centenas de itens de memórias em voo, os mais críticos são cobertos por um checklist, repetido à exaustão mesmo por tripulantes experientes. Por isso, na manutenção, nada é feito por achismo ou baseado só na experiência prévia. Todas as ações de manutenção seguem o manual de procedimentos, uma ordem, e são supervisionados e assinados, às vezes por inspetor se o sistema é crítico. É por isso também que o chefe dos comissários diz: atenção tripulação, cheque de portas, ou portas em automático, para que todos os comissários estejam certos e confirmem que têm suas escorregadeiras armadas depois da última porta do avião se fechar. E o sentido reverso também, depois que o avião pousa, todos têm que verificar que elas estão desarmadas. Vamos agora conhecer 2 casos em que esses cuidados não foram suficientes e os erros humanos levaram a um desfecho indesejado. E atenção, hein? Eu falo bastante sobre erros humanos, mas existe uma nova filosofia interessantíssima que eu vou comentar lá perto do finalzinho do vídeo. Em agosto de 1987, a tripulação de McDonnell Douglas DC-9 taxiava para a pista 3 Charlie do aeroporto de Detroit Metropolitan, em Wayne County, e falhou ao não executar o taxi checklist. Como consequência, não percebeu que os flaps nunca foram posicionados para a posição de decolagem, causando a perda de sustentação da aeronave e a queda imediatamente após o avião sair do chão. Caiu no estacionamento que fica localizado no final da pista.
Como resultado do acidente, 156 pessoas perderam a vida. Uns 21 anos depois, em janeiro de 2008, a tripulação de um Bombardier, um CRJ-200, cometeu exatamente a mesma omissão no checklist em outro grande aeroporto do meio oeste americano. Só que dessa vez, ao invés da omissão culminar em um acidente fatal, um aviso sonoro de configuração soou no cockpit e a decolagem foi abortada com segurança. Seja por esquecimento ou negligência, e o tema erros e violações merece um vídeo só para ele. Quando uma tripulação deixa de efetuar um checklist, o desfecho seguro do voo passa a ser uma aposta. Não necessariamente o avião está configurado de maneira condizente com o voo. Às vezes faz automático, às vezes não. No caso do DC-9 de Detroit, o aviso sonoro nunca tocou. E apesar da razão da falha no alarme nunca ter sido determinada, é importante entender que esta falha foi a única variável que separou o acidente do DC-9 com a decolagem abortada do CRJ. Sem contar essa única diferença, esses dois eventos tiveram como causa principal fatores humanos idênticos. A investigação preliminar do acidente que ocorreu na decolagem com o MD-82 da Spanair em agosto de 2008, foi lá em Madrid isso, também revelou que os flaps estavam recolhidos na hora da decolagem. Um estudo recente do banco de dados do US National Aeronautics and Space Administration's Aviation Safety Reporting System, também conhecido como NASA, revelou inúmeros reportes de tripulantes que falharam ao não configurar propriamente os flaps para a decolagem. Para entender os fatores humanos em comum nesses tipos de incidentes, a gente montou um resumo das similaridades do que aconteceu com o DC-9 e com o CRJ. O embarque do DC-9 havia sido atrasado devido à meteorologia por aproximadamente 1 hora. Depois que os passageiros embarcaram, o checklist de partida dos motores foi feito e o jato saiu do gate. Pushback. O primeiro oficial solicitou autorização para o táxi e a torre de controle respondeu direcionando o avião para uma pista diferente da que eles tinham programado antecipadamente lá no FMC. O controlador também avisou que o ATIS, que é o sistema automático de informação do terminal, de como que está o tempo, o vento, essas coisas, tinha sido atualizado para incluir um aviso de possível wind shear, ou tesoura de vento, devido aos efeitos da mudança de clima naquela área do aeroporto. Ou seja, olha quanta coisa foi se acumulando e tirando os pilotos da sequência normal de um voo. O comandante iniciou o táxi e o primeiro oficial começou a anotar as novas informações do ATIS e a recalcular os números de performance de decolagem para a nova pista. Enquanto ele estava de cabeça baixa, focado dentro do cockpit, o comandante passou pela taxiway que tinha sido designada para eles virarem de acordo com instruções da torre. A torre imediatamente os redirecionou e o táxi continuou com alguma conversa no cockpit sobre o atraso devido ao clima. Esse atraso era significativo porque o próximo voo dessa tripulação era para um aeroporto com restrições de horário para pouso. São elos que vão se acumulando. Já tinha se passado pelo menos 7 minutos desde a saída do gate, quando a tripulação do DC-9 foi liberada para alinhar na pista e manter a posição. Ou seja, tinha sido tudo muito corrido com todas aquelas mudanças. Ainda que o comandante tenha falhado ao não pedir o Before Takeoff Checklist, o checklist anterior à decolagem, o primeiro oficial verbalizou todos os itens associados ao checklist antes de receber a autorização para decolar. Quando o comandante iniciou a rolagem, inicialmente não conseguiu engatar o autothrottle, o que só aconteceu quando a aeronave rapidamente se aproximava dos 100 nós, que daí cerca de 185 km por hora. A seguir, o gravador de voz capturou o primeiro oficial verbalizando V1 e em seguida Rotate, seguido em segundos pelo som do Stick Shaker, que é o aviso para os pilotos da iminência de um stall e, portanto, da perda de sustentação do avião. Logo depois aconteceu o impacto com o solo. Agora vamos ver o que aconteceu com o voo do CRJ. A tripulação tinha completado o Before Taxi Checklist depois que os passageiros embarcaram e solicitaram autorização para o táxi. Enquanto o comandante pediu flaps 20,
táxi checklist, ele iniciou uma curva à direita conforme tinha sido instruído pela torre, mas rapidamente se deu conta de que a curva ia deixar eles no sentido contrário ao da pista de decolagem. Ele parou a aeronave e interrompeu o primeiro oficial que fazia a rotina do checklist para que ele confirmasse a instrução da torre. Uma vez que o assunto do táxi foi resolvido, eles manobraram por uma rampa congestionada em direção à pista de decolagem. Assim que chegaram lá no ponto de espera, a torre de controle liberou o jato para decolagem imediata. O checklist de line-up, que é quando o avião alinha com a pista, foi chamado e o primeiro oficial respondeu aos itens concluindo Takeoff Configuration OK, Line-up Check Complete. O controle do jato então foi entregue ao primeiro oficial, porque nesse avião só dá para controlar o avião durante o táxi pelo lado esquerdo, e quem fez o táxi foi o comandante. Mas como quem ia ser o piloto flying ia ser o copiloto avançou as manetes. Aí o aviso sonoro de configuração de flaps imediatamente começou a soar e aproximadamente 30 nós, que dá uns 56 km por hora, foi abortada a decolagem. Ou seja, vocês conseguem perceber quanta pressão externa existia e o quão difícil é manter a sequência correta e não cometer erros? É por isso que quando a pressão é grande é preciso parar e recolocar a segurança em primeiro lugar. Agora vamos a um detalhe interessantíssimo. Muita ênfase é colocada nos erros de operações dos pilotos quando acontece um incidente ou um acidente. Não só dos pilotos, de manutenção, de despacho operacional, de controle de tráfego aéreo. Só que agora existe uma filosofia muito mais moderna, que é assim: existem 200 mil voos por dia de aviação comercial. E esses 200 mil voos por dia terminam bem. Então, tem alguma coisa que é feito diferente todos os dias que não é feito quando acontece o acidente. Então essa nova filosofia de estudo é mais ou menos assim. Do jeito que a gente faz até hoje, é como se a gente tentasse entender um casamento só estudando os divórcios, que são os erros, entendeu? Os casamentos que dão certo não são estudados porque eles estão dando certo. Então, na verdade, o foco agora está se mudando assim, ó. Por que esses casamentos estão dando certo? Se a gente conseguir entender esse processo de por que todos os dias esses voos dão certo e só pegar a exceção, que é quando dá errado, e não pelo erro, e não só estudar o erro, a gente vai abrir muito mais o campo de pesquisa sobre os fatores humanos na aviação. Porque todos os dias os pilotos lidam com estresse, com mudanças de procedimentos, com mudanças de pista, e não acontecem acidentes todo dia. Então a gente precisa entender o que acontece com isso e cada vez mais aumentar mais a segurança. Então já existem dois estudos, um é da Embry-Riddle, é uma universidade aí muito famosa nos Estados Unidos para aviação. O outro agora eu não lembro quem que é o outro órgão que está pesquisando isso, mas se eu não me engano é o Langley Research Center da NASA. Então é muito bem-vindo esse novo approach sobre os fatores humanos na aviação. E vai, dar mais um incremento nessas várias camadas de segurança que existem na aviação. Uma outra coisa que as pessoas que não trabalham com a aviação precisam entender é em relação a um acidente. Eu sempre falo aqui, todo mundo que acompanha meus vídeos sabe que eu falo sempre que um acidente nunca é causado por um fator só. Nenhum fator único consegue derrubar um avião. Seja ele um MCAS que foi projetado errado, que abaixava o nariz do avião, só isso não causa um acidente no avião. E quando o acidente ocorre, geralmente no dia seguinte, logo pela manhã, ou assim que possível, já chegam os investigadores e recolhem as caixas pretas. Imediatamente depois, já é possível saber o que causou o acidente, mas não é possível saber por que ele foi causado. E é esse porquê que demora tanto para sair um relatório final. Porque todos esses aspectos precisam ser estudados. Não é possível saber, por exemplo, que um avião está aproximando da velocidade de stall e o piloto, ao invés de abaixar o nariz, ele puxa o nariz para cima, fazendo um comando ao contrário. Isso é totalmente errado de se fazer, mas é a causa de um acidente. Então, os investigadores precisam saber por que o piloto agiu daquela maneira. E quando se tem essa compreensão gigante sobre os porquês das coisas, aí se consegue trabalhar em outras redes de segurança para que a gente fique cada vez mais perto da perfeição na segurança na aviação. Tá legal? Espero que você tenha gostado do vídeo e desse campo de estudos para a segurança da aviação em relação a nós, humanos. Deixa o seu comentário aí, o que você acha disso aqui. Um grande abraço e
Até o próximo voo.